Que a santa paz de Deus esteja com todos vós e que o amor de Cristo Jesus alcance os vossos corações. Nesse momento estarei trazendo uma palavra aqui que o Senhor me revela, irmãos. Irmãos, neste momento, já no comecinho deste vídeo, eu peço para todos vocês que se inscrevam no canal, deixa já o seu like e seu joinha no canal. E compartilhe esse vídeo, irmãos. E para aqueles que vão ver esse vídeo, mas ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixa o like, acione o sininho das notificações, aperte em todas e compartilhe este vídeo, irmãos. Vamos ver, vamos ler com a ajuda de Deus aqui o que o Senhor vai trazer nesse instante. Irmãos, abra a Bíblia de vocês. Quem está com a Bíblia pode abrir a Bíblia, irmãos, aí no livro de São Marcos. No capítulo 16, irmãos, vamos ler até o versículo 8. Ver o que o Senhor fala conosco nesse instante. Irmãos, oremos a Deus primeiramente assim, irmãos. Glorioso Deus, eterno Pai, que habita nas alturas dos céus, nesse instante, Senhor. Estamos aqui orando a Ti, confiando em Ti, Senhor, que do Teu Espírito Santo venha a revelação desta palavra que será lida nesse instante, Senhor eterno. Venha com Teu poder, Senhor, já abençoando aqueles que vão ver esse vídeo, Senhor. Já abençoando aqueles, Senhor, que nesse horário ou a qualquer momento espera que o Senhor envie uma palavra, Senhor, que o Senhor venha revelar uma palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, eu te peço, agora eu te agradeço, Senhor eterno, por tua benignidade, por tua bondade. Traga a revelação do teu Espírito Santo, Senhor, para que o que for dito aqui, Senhor, após ler essa palavra, não seja dito por homem, Senhor, mas pelo teu Espírito Santo, Senhor eterno. Muito obrigado, Senhor, obrigado, nós te agradecemos. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, a qual é bendito e vive eternamente, ó Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu quero também cumprimentar a todos os outros ouvintes, não só os que pertencem à congregação cristã, mas a todos aqueles que vão ver esse vídeo, irmãos. Shalom, shalom Adonai. Em Marcos, capítulo 16, até o versículo 8, a ressurreição. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, e ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolver a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e eram ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantados. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui, e eis que o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós, para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Glória a Deus. Irmão, nós vemos aqui, irmãos, a ressurreição. Nós vemos aqui, irmãos, que já começamos a dizer assim, irmãos, que muitos e muitos, irmãos, até pessoas que vai ver esse vídeo aqui e de repente não crê na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, não crê na ressurreição do Filho de Deus, mas nós sabemos, irmãos, que o Filho de Deus ressuscitou ao terceiro dia, o Filho de Deus subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, o Filho de Deus ressuscitou, irmãos, e ali ele foi para a Galileia, e foi dito pelo anjo que avisassem aos discípulos e a Pedro que ele fosse lá para a Galileia, porque lá o Senhor já estaria os esperando para dar as instruções, irmãos.
E ali o Senhor deu as instruções para eles. Antes do Senhor ser levado ao céu pelos seus santos anjos, aleluia, Jesus, o Senhor deu a instrução para os seus discípulos. E ele disse para os seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia, Jesus. Mas aí, irmãos, a palavra de Deus fala aqui no versículo 8 que, saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém porque temiam. Elas ficaram assim, irmãos, com tanto temor do poder de Deus, com tanto temor de ver ali a glória de Deus, de ver ali que o corpo do mestre não estava mais no sepulcro, de ver ali que o Senhor Jesus tinha sido ressuscitado. O Senhor ressuscitou, como o Senhor dizia que ao terceiro dia ele ressuscitaria dos mortos. Aleluia, glória a Deus. E assim se cumpriu a profecia do Senhor Jesus Cristo. Mas ali as Marias ficaram ali, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, elas ficaram ali atemorizadas, sentindo o temor do poder de Deus, irmãos. Elas ficaram ali, foi sentindo o temor do poder de Deus, de saber que o Senhor havia dito que ressuscitaria ao terceiro dia, e a profecia se cumpriu, o Senhor ressuscitou, aleluia, Jesus. Glória a Deus nas alturas dos céus, glória a Jesus. Mas o anjo recomendou para elas: ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis, como ele vos disse. E ali, irmãos, o Senhor deu as instruções para eles. O Senhor, irmão, já nos deu a instrução. Tem pessoa que diz assim: mas Deus não mandou eu apregoar o evangelho. Deus não mandou eu pregar para aquela pessoa. Eu já vi pessoas dizendo assim, irmão: se Deus mandar eu pregar, eu prego. Mas ainda Deus não mandou. Irmãos, como que Deus não mandou? Quando o Senhor disse, deu ordenança para os discípulos, para ir por todo mundo, e onde está o povo, onde está uma pessoa, e ele apregoar o evangelho, apregoar a palavra de Deus, irmãos. Nós não temos, irmãos, o compromisso com aqueles que, mesmo a gente pregando o evangelho, eles ouvindo, mas eles não ali, irmãos, atendem o pedido do Senhor. E eles ali não atendem, irmãos, não querem Deus. Tem muitos que até chegam a ouvir ali, ouve ali, mas não entendem, não querem saber de obedecer a Deus. E nós temos o compromisso, irmãos, de pregar. Nós não temos compromisso de salvar a alma de ninguém. Nós não temos compromisso, irmãos, de abrir o céu para que a alma entre no céu. Nós não temos esse compromisso, porque quem morreu na cruz foi o Senhor Jesus, não foi nós que morremos na cruz, irmãos, para salvar aquele que se havia perdido. Aleluia, Jesus. Mas nós temos o compromisso sim de apregoar a santa palavra de Deus. Eu venho dizer para os irmãos aqui que eu estou pregando a palavra de Deus, estou apregoando a palavra de Deus aqui no canal do YouTube. Mas eu venho dizer para vocês também que eu sinto muita falta, irmãos. Eu mesmo estou sim servindo a Deus na congregação, mas muitas e muitas vezes eu sinto sim a falta de eu estar pregando e fazendo mais para Deus. Eu sinto a falta de estar pregoando o evangelho dentro do templo, irmãos. Eu sinto, porque quem tem o chamado de Deus, ele sente que ele está fazendo pouco. Ele sente que ele está fazendo quase nada para Deus, irmãos. Porque mais que fizermos para Deus, ainda somos inúteis para Deus. Por quê, irmãos? Não que o Senhor não nos agradece, não que o Senhor não reconhece que nós estamos lutando com a nossa pouca força, mas estamos pregando o evangelho. Não, irmãos, não é isso. É que o Senhor, com o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário por nós, e com a ordenança do Senhor, quando nos mandou o ide, fazer o ide do Senhor, nós vemos que estamos fazendo pouco, irmãos.
Porque é melhor a gente reconhecer que está fazendo pouco para o Senhor do que a gente achar que estamos fazendo tudo. Ah, eu sou teu servo perfeito, eu estou fazendo tudo que o Senhor pede, eu não estou negando nada, eu estou aqui certo, fazendo todas as coisas, eu mereço tal, eu mereço uma bênção tal, eu mereço que o Senhor me dê a vitória tal, porque eu estou fazendo as coisas. Não, irmãos, por mais que nós fazemos aqui, cumprimos a ordenança do nosso mestre, não estamos fazendo nada. Eu sinto, irmãos, que eu não estou fazendo nada para o Senhor. Alabacantalaia. Eu sinto, irmãos, que o pouquinho que eu estou fazendo para Cristo, o pouquinho que eu estou fazendo, ele é muito pouquinho. Eu sinto que é muito pouquinho, irmãos, porque as almas estão perecendo, irmãos. As almas estão perecendo, é claro que estão perecendo. Eu também não posso negar a verdade aqui, eu tenho que falar a verdade, irmãos. É claro que as almas estão perecendo muitas e muitas vezes, porque não querem ouvir a voz do Senhor. O Senhor diz, quando ouvirdes a voz de Deus, não endureceis o vosso coração. Mas tem muitas pessoas, irmãos, que estão endurecendo os vossos corações. E o Senhor Jesus Cristo, irmão, está às portas, aleluia, Jesus. O Senhor está voltando, irmãos, o Senhor está vindo, irmãos. O Senhor está voltando para levar a tua igreja. Aleluia, Jesus. E nós bem sabemos que não resta mais tempo, irmãos. O tempo está se findando. O tempo está passando com uma força muito grande. O tempo está passando com uma velocidade muito grande, irmãos. Logo, logo o Senhor estará chegando, irmãos, para levar a tua igreja. E nós sabemos, irmão, nós que temos o chamado de Deus, nós temos o desejo de cumprir o mandamento do Senhor, mesmo fazendo pouquinho para Deus, mas a gente reconhece que está fazendo tão pouco, irmãos. Eu confesso para vocês, irmãos, que o pouquinho que eu faço para Deus, eu não estou fazendo nada. Aleluia, Jesus. Eu sinto, irmão, muitas vezes a falta de orar por pessoas em posição de mãos para elas serem curadas. Por quê, irmãos? Porque também foi o mandamento do Senhor, foi a ordenança do Senhor, e colocar a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Eu venho dizer para vocês aqui que eu sinto uma falta muito grande, irmãos. Eu sinto a falta muito grande, irmãos, porque nunca mais eu fiz para Deus o que eu fazia antes, irmãos. Eu aprego a palavra de Deus aqui no YouTube, mas estou fazendo pouco, irmãos. Estou fazendo bem pouco, e muitas vezes a gente não é nem reconhecido como? Eu sei que muitas vezes pessoas que vê o vídeo, irmãos, é claro que diz, mas a irmã está aí, mas a irmã não é para pregar, porque nós não pregamos. Nós não pregamos a palavra de Deus, é desse jeito que tem que ser, do jeito que... Não, irmãos, não tem que ser do jeito que tem que ser do jeito que o Espírito Santo quer. Se o homem tem um chamado, irmãos, o homem tem um chamado de Deus. Agora, se a mulher tem um chamado de Deus, irmãos, ela sabe que tem um chamado de Deus. Pode o homem julgar, pode ver um vídeo, pode dizer assim, mas a irmã está pregando, a irmã está errada, fazendo erro, porque não se prega, a mulher não prega a palavra, essa irmã está rebelde, essa irmã está pregando a palavra de Deus. Eu venho dizer para todos vocês assim, que enquanto eu estiver ouvindo a voz do Espírito Santo que fala comigo, eu digo para vocês que eu vou permanecer do mesmo jeito que eu me encontro. Eu vou permanecer no mesmo caminho que eu estou. Eu vou permanecer trilhando a mesma trilha que eu estou trilhando. Porque eu escuto a voz do Espírito de Deus. Irmãos, muitas e muitas vezes a gente tem que dizer, irmãos, a verdade, irmãos. A realidade, irmãos. Eu sei que tem muitas pessoas que dizem, mas essa irmã está pregando, eu vou ver o vídeo dessa irmã, só que essa irmã está errada, essa irmã está pregando. E você tem um chamado? Observa bem, porque se você tiver o chamado de Deus, se você não estiver fazendo o chamado de Deus, porque o homem diz, não, mulher não pode pregar, mulher não pode levar a palavra, e você não estiver levando a palavra de Deus, sendo que você recebeu, sim, se você recebeu o sinal de Deus, cuidado. Aquele que tem o sinal de Deus, ó, olha as mãos aqui, ó, vai apresentar essas mãos para Cristo naquele dia, para ele ver quantas e quantas almas que ele deu para você apregoar o evangelho, se você apregou. Entendeu, irmãos?
palavra de Deus diz, irmãos, prega em tempo e em fora de tempo. Eu venho dizer para todos vocês aqui, sem medo de errar, eu estou ultimamente sentindo muita falta, irmãos, de estar dentro de um templo pregando a palavra de Deus. Eu não vou mentir. A mentira não pertence a Deus. Eu estou sentindo esse desejo, irmãos, porque eu estou vendo as almas aí perecendo e o Senhor Jesus está voltando. Muito em breve o Senhor Jesus voltará, irmãos. Eu não sei vocês, mas eu digo eu sinto por Deus a necessidade grande de levar a palavra de Deus. Eu estou dizendo para vocês que nesses dias agora mesmo, cada dia mais está aumentando mais a vontade de eu apregoar a palavra de Deus como eu apregoava antes. Porque o Senhor Jesus Cristo diz que por causa de aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Amor de muitos esfriaria, é a profecia. Mas irmãos, é tão triste o amor de muitos esfriar. É tão triste que o amor esfria, irmão, mesmo que foi a profecia de Cristo. Mas é tão difícil o amor se esfriar, irmãos. Porque quando o amor se esfria, ninguém pensa nas almas. Ninguém está nem aí com uma alma. Aleluia, Jesus, ninguém está nem aí. E eu digo para todos vocês, eu venho dizer nesse vídeo aqui agora, eu comecei a pregar aqui, é o que o Senhor me deu sobre a ressurreição, e o Espírito Santo de Deus me toma minha boca para dizer, para confessar para vocês, eu estou sentindo, irmãos, que eu preciso fazer mais para Cristo. Eu estou sentindo que eu preciso fazer mais para Jesus, porque quando eu fazia mais para Cristo, outrora, tempos atrás que eu pregoava a palavra de Deus, eu sinto, irmão, quanto que um pouquinho ali eu ajudava ali um pouquinho ali na salvação das pessoas, orando pelas pessoas. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse, irmãos. O Senhor Jesus Cristo disse. Ele disse, nós não podemos mentir. Aleluia, Jesus. Ele disse que se o homem não vê milagre, o homem não crê. Ele disse, irmãos, que se o homem não vê milagre, o homem não crê. Se o homem não vê milagre, o homem não crê que o Senhor Jesus Cristo tem poder no céu e na terra. O homem não crê que o Senhor Jesus Cristo veio para salvar o que se havia perdido. O homem não crê. Se o homem não vê milagre, o homem não crê, irmãos. Aleluia, Jesus. E nós bem sabemos, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, Ele é dono de toda a obra. O Senhor Jesus Cristo veio salvar todos aqueles que se havia perdido. Nós sabemos, irmãos, que em São João capítulo 4, versículo 48, o Senhor Jesus Cristo disse, aleluia, Jesus, se não virdes sinais e milagres, o homem não crê. Se não virdes sinais e milagres, o homem não crê. E eu sinto, irmãos, a necessidade de orar por imposição de mãos. Eu estou sentindo muito ultimamente a necessidade de estar apregoando a palavra num templo. Eu estou sentindo muita necessidade. E o que mais às vezes assim até entristece, às vezes esses dias eu estava até pensando, o que às vezes deixa a gente até triste, irmãos, que tem muitos e muitos irmãos que vê os meus vídeos aí e diz, mas essa irmã, ela serve a Deus na congregação, mas essa irmã, ela está pregando, não é para irmã pregar, não é para você pregar, se não é para você pregar, o caso é seu. Mas para mim é para mim pregar. Se não é para você pregar, é você. Não compara você com outra serva. Não compara a tua vida com a outra serva. Porque você pode ser que de repente Deus não te chamou. Mas Deus chamou a outra serva de Deus. Deus chamou a tua irmã. Pode ser que o Senhor não tenha te chamado, minha irmã. Mas o Senhor chamou a outra irmã que está do teu lado. Então nós temos que saber que temos que estar em obediência ao Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Eu, por misericórdia de Deus e também segundamente, pelo temor que eu tenho a Deus, eu dou um bom testemunho. Mas eu dou um bom testemunho aqui e lá. Eu dei um bom testemunho onde o Senhor me levou aos 20 anos de idade, aos 18 anos de idade. E quando chegou aos 20 anos de idade, eu já estava pregando já fazia 2 anos. Eu estava levando a palavra, orando pelos enfermos. Quantas e quantas almas que o Senhor trouxe. Quantas e quantas almas que o Senhor trouxe através da pregação.
Porque Deus traz as almas através da pregação do servo dele, da serva. Aleluia, Jesus. E digo para todos vocês, minhas irmãs, que aquele que dizer para vocês, mulher não prega, aqueles que dizer para você, mulher não prega, mulher prega sim, minhas irmãs. Eu estou dizendo para todos vocês que trazem o Evangelho de Cristo, que estão realmente preocupados com as almas. Eu estou dizendo para vocês que não cobram um centavo para pregar a palavra de Deus, viu? Eu não estou dizendo para quem prega a palavra de Deus e lança na tela um pix, fica arrecadando dinheiro de um e de outro. Cobra para trazer a palavra. Se está pregando dentro de uma igreja, cobra salário. Não estou dizendo para essas, não. Eu estou dizendo para você que tem um chamado verdadeiro de Deus. Estou falando para você que não cobra para pregar a palavra de Deus. Você sabe muito bem o que aconteceu com Geazi. O que aconteceu com Geazi, dele ter tomado o ouro e prata e as dádivas ali. Entendeu? Dele ter tomado ali as dádivas ali, quando o profeta Eliseu negou de receber as dádivas ali de Naamã. Ele não quis, falou, não, fique para ti. Foste curado, não foi por mim, foste curado pelo Espírito Santo de Deus. Eliseu era homem de Deus, mas Geazi ali, que estava ali aprendendo com Eliseu as coisas santas de Deus, aprendendo com Eliseu todas as coisas, aprendendo com Eliseu a ser um servo fiel e verdadeiro. Ele, pela ganância, ele foi até Naamã, ainda mentiu, ainda dizendo, olha, o meu Senhor mandou que eu viesse aqui para receber os presentes que o Senhor ofereceu para ele. E sendo que o profeta Eliseu não tinha pedido nada. O profeta Eliseu recusou. Se ele quisesse aceitar, ele teria aceitado antes. Ele recusou. Mas, porém, quando Geazi chegou ali até o profeta Eliseu, o profeta disse, onde você estava, Geazi? Meu senhor, mas eu não estava em lugar nenhum, nem nesse, nem no outro lugar. Aí o profeta disse, porventura o meu espírito não viu onde você estava? Porventura meu coração não foste contigo? Aí ele disse assim, portanto, porque tomaste todo ali os presentes que Naamã me ofereceu e eu rejeitei, e pegaste para ti escondido, portanto, fique também com a lepra de Naamã. E naquela hora o corpo dele ficou todo branco e leproso, diz a palavra de Deus. Então você que foi chamado de Deus e cobra para levar a palavra de Deus, se você foi chamado, não tem como você pedir, cobrar. Esse é o sinal aqui do teu chamado. Se foste chamada por Deus, serva, não tem como você cobrar dinheiro para pregar a palavra de Deus. Não tem como você cobrar do teu irmão dinheiro para levar a palavra de Deus. Dai de graça o que de graça recebeste. A tua salvação custou o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Um preço muito caro, a qual o homem não consegue pagar. O sangue vertido na cruz do Calvário. Mas a salvação ele te deu. Ele te deu a salvação e não cobrou de você. Então você tem que levar a salvação para o teu próximo sem cobrar. O sinal é esse. Se tem o chamado de Deus, você não pode receber dádiva nenhuma em troca da palavra de Deus, hein? Para barganhar a palavra de Deus. Labacanta lamúria da lamasteia. Ori canta lamúria da lamai. Agora, se você diz, tem o chamado de Deus, mas você está cobrando para levar a palavra de Deus, está barganhando as coisas do Senhor, está barganhando o nome santo do Senhor, você não engana o Espírito Santo de Deus, viu? Olha o que aconteceu. Preste muita atenção. Olha o que aconteceu com Ananias e Safira. Olha o que aconteceu com eles de ter mentido. Mentiram ali para Pedro. Olha o que aconteceu com eles de ter mentido para o Espírito Santo. Pedro disse, olha Ananias, mentiu para o Espírito Santo. Caiu e morreu.
Aí lá vem a mulher dele mentirosa, porque o pai da mentira é o diabo. Lá vem a mentirosa ali querendo enganar Pedro. Ah, Pedro diz, por quanto vendeste a herdade, Safira? Ah, meu marido e eu vendemos por tanto. Ah, portanto, Safira, mentiste para o Espírito Santo de Deus, portanto morrerás e não viverás. Ela caiu e morreu. Então, não mentir para o Espírito Santo de Deus. Se você tem um chamado de Deus, mostra a Deus que você tem um chamado mesmo. Se você tem um chamado, não cobra 10 centavos para pregar a palavra de Deus, viu? Se você tem um chamado de Deus, você não troca a palavra de Deus por nada. Você não barganha aqui, ó, essa palavra santa por nada. Ouro, prata, toda a riqueza deste mundo, não dá para pagar, olha. Não dá para pagar essa aqui, a palavra de Deus, viu? Não dá para pagar a palavra santa de Deus, viu? Não dá para pregar o evangelho que você pregou para as almas, viu? Se você tem um chamado de Deus, mas se você não tem o chamado de Deus, você começa aí com a pedição danada de Pix, é Pix para tudo quanto é lado, você começa aí pedindo dinheiro, vai pregar em tal igreja, vai pregar em tal templo, primeiro faz o contrato, eu quero tanto, se não for tanto eu não vou pregar não. Ah, eu vou pregar, mas aí depois eu quero ficar em hotel de luxo. O Senhor Jesus Cristo não ficou em hotel de luxo? Os discípulos não ficaram em hotéis de luxo? O Senhor Jesus Cristo foi bem claro para os discípulos, ide por todo mundo, mas não levai 2 mudas de roupa, não levai pão, não levai dinheiro e não levai alforge. Vão sem levar nada. É o Espírito de Deus que vai alimentar vocês. E a roupa de vocês vai durar muito tempo. Pode ir para o mundo afora pregar a palavra de Deus. A roupa de vocês não vai se acabar. O pano, o tecido não vai deteriorar. E vocês vão ser alimentados. Vocês não vão ficar com sede nem com fome. Mas vão apregoar a palavra de Deus. Agora a pessoa diz, fui chamada de Deus e cobra salário. Eu quero tanto para pregar a palavra de Deus. Porventura você é melhor do que Jesus Cristo? Porventura você é melhor do que o Senhor Jesus? Glória a Deus. Glória a Jesus. Termina esse vídeo, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Amém. A garganta não está ajudando, irmãos. Glória a Deus.